Olha só, o governo voltou atrás e decidiu revogar a portaria que restringe o trabalho temporário ou o trabalho de funcionários do comércio em feriados. O novo texto será editado para entrar em vigor em março e, em paralelo, será criado um grupo de trabalho para discutir o conteúdo da proposta. Até lá, ficará em vigor a lei anterior, que facilita o trabalho nessas datas. A medida criou um embate entre o governo e as varejistas, que são contrários aí, às restrições ao funcionamento de lojas e supermercados em feriados. Para entender melhor tudo o que envolve essa questão, eu vou conversar ao vivo agora com Ezequiel Esdras, que é membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB em Aparecida de Goiânia. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Wilker, muito obrigado. Bom dia a todos da audiência que acompanha esse jornal. Prazer estar aqui falando com vocês. Prazer recebê-lo também, ainda mais para falar sobre um assunto tão importante, né? Qual que era, então, a ideia do governo, doutor, ao criar uma portaria que depois acabou sendo revogada? Bom, a portaria anterior, né, foi apresentada pelo governo anterior, flexibilizou mais, principalmente na época da pandemia, flexibilizou a questão do trabalho aos domingos e feriados, estabelecendo que somente através de uma mera comunicação entre empregado e empregador seria possível estabelecer o trabalho nesses dias, né, nessas datas de domingo e feriado. Agora, com o atual governo, houve um recuo, né, na verdade uma mudança de posicionamento, estabelecendo o que já era previsto em lei antes do governo Bolsonaro, restabeleceu a regra anterior de que para que haja esse tipo de trabalho nos domingos e feriados, é necessário a convenção ou acordo coletivo. Ambas as realidades trazem posicionamento de esquerda e direita, né, da direita do governo anterior e agora mais à esquerda do governo atual. Posição essa que fortalece com certeza os sindicatos, né? Certo. Então, para a gente entender, quais são as regras atuais, as que valem hoje, que regulamentam o trabalho em feriados e aos domingos também? Essa história do domingo também entrou nessa portaria nova que o governo tentou emplacar e que não deu certo? Bom, a regra atual, houve na verdade, uma grande movimentação, né? Para a audiência compreender, nós tínhamos em vigor a portaria do governo Bolsonaro de 2021, que estabelecia que era permitido o trabalho aos domingos e feriados por mero acordo entre empregado e empregador. O Ministério do Trabalho, ele veio revogar essa portaria no último dia 14 de novembro, estabelecendo que para que haja esse tipo de trabalho, seria necessário obrigatoriamente a estabelecimento dessa modalidade através de acordo ou convenção coletiva entre os sindicatos de patrões e empregados. Houve uma grande movimentação na Câmara dos Deputados para derrubar essa portaria, voltando a valer a regra da portaria de 2021, ou seja, a flexibilização. Então, o Luiz Marinho, né, o ministro do Trabalho, ele recuou com isso e disse que somente em março, eles vão estabelecer aí discussões acerca dessa situação para somente em março editar uma nova portaria que vai valer. Então, a regra atual é que continua a de 2021, ou seja, o trabalho aos domingos e feriados é livremente estabelecido entre patrão e empregado. Lembrando que aos domingos já existe a previsão legal, né? Essa portaria alteraria mais em relação aos feriados, né? Aos domingos já existe a possibilidade, né, por meio de legislação que permite esse trabalho. Tá certo. Agora, explica pra gente por que essa portaria proposta agora não agradou tanto assim o comércio. Ela gerou um alvoroço muito grande, principalmente porque veio em um mês com bastante feriados, né? No mês de novembro, feriados esses no meio da semana, e afetou muito o comércio. Então gerou um susto muito grande, porque ela veio de repente, sem avisar, e do nada alterou aí, proibindo esse trabalho nos feriados, o que com certeza afeta o comércio, né? Afeta aí esse setor de forma drástica. Então, podendo até, né, serem multados os comerciantes que estivessem colocando aí seus trabalhadores nos feriados para trabalhar, sem esse acordo coletivo, sem essa convenção coletiva. Então, houve aí sim uma movimentação muito grande, o ministro recuou
e voltou a valer, né, a regra do Bolsonaro, a regra de 2021 ainda com a flexibilização. Certo. Um grupo de trabalho está sendo criado, né, para elaborar um novo texto, o senhor já mencionou sobre isso. Será que as empresas vão ser contempladas, vão ter seus interesses atendidos nesse novo texto? Imagino que representantes do comércio devem fazer parte desse grupo de trabalho, né? Quem mais deve participar da elaboração desse texto? Com certeza. Esse foi justamente o intuito de se adiar a medida, né, para que se possa repensar e discutir de fato. Pois a portaria que revogou do governo anterior, essa portaria que surgiu de repente, ela não abriu margem para discussão entre os mais afetados do setor, que são os empregados e os comerciantes. Então, o governo recuou agora, né, após essa pressão da Câmara dos Deputados, o governo recuou e vai sim estabelecer aí comissões para discutir isso. E, obviamente, o que se espera é que as empresas tenham voz, os empregados tenham voz, seus representantes tenham voz para discutir essa matéria, para que no final seja mantida, alterada, ajustada a um novo texto normativo para que estabeleça essa modalidade de trabalho. É importante que todo mundo envolvido seja ouvido ali, né? Tenha as suas demandas atendidas para que fique bom para todos os lados. O ministro Luiz Marinho, que é responsável por essa portaria, ele afirmou que houve uma certa confusão, né, na hora ali da compreensão dessa portaria. Afinal, qual que é o objetivo, então, dessa mudança? É simplificar ou é garantir mais os direitos do trabalhador? Qual que é a análise que a gente pode fazer com relação a isso e com relação também a essa confusão, inclusive com relação aos domingos? Bom, a situação ela enfrenta não só uma discussão jurídica, mas também uma discussão política. Na questão jurídica, já havia uma lei de 2001, de 2000, na verdade, do ano de 2000, a lei, só recapitulando aqui, a lei 10.101 do ano de 2000, ela já previa que os trabalhos em domingos e feriados deveriam ser previstos em acordo e convenção coletiva. Até aí tudo bem. Com o governo passado, essa regra foi flexibilizada. Então, nós temos aí uma questão que facilita mais o comércio, abre portas para o comércio, eu digo, em relação ao governo anterior, ele tinha uma política de facilitar mais a questão das relações, flexibilizar mais as relações. Em contrapartida, o atual governo, ele visa, né, com o pressuposto de gerar garantias, ele cria mais, como se diz, amarras a essa livre pactuação. Então, no cenário jurídico, nós temos essa variação de governo. Já tinha uma lei anterior que previa, até aí tudo bem, houve a flexibilização, que também está valendo agora, e depois agora a proposta é de que se gere mais garantias. Mas, na verdade, né, a título de opinião, a verdade é que essa tentativa do governo atual, ela visa, sim, restabelecer um pouco mais de autonomia, um pouco mais de autoridade e força aos sindicatos, que necessariamente terão participação ativa aí, se aprovado o texto, né, se mantida a medida, o sindicato vai ter uma participação ativa na aprovação ou não desse trabalho aí no feriado e no domingo. Certo. E o que a lei diz hoje quando a gente leva em consideração os serviços essenciais, aqueles comércios considerados essenciais? Primeiro, quais são esses e como que as regras para os funcionários trabalharem nos feriados são diferentes ou não nesses casos, hein? Sim, atualmente, na lei atual, é possível, sim, o trabalho aos feriados, o trabalho aos domingos, nas atividades essenciais e atividades de comércio, por exemplo, hospitais, farmácias, já é permitido, sim, o trabalho aos feriados, né? Então, o que mudaria, no caso, seria uma estipulação disso através de convenção coletiva, de norma coletiva. Mas, atualmente, em relação aos domingos, por exemplo, a lei municipal é que determina em relação ao trabalho, sendo que, de toda forma, é garantido aos direitos do trabalhador no que prevê a CLT, que é o pagamento, né, em dobro quando trabalho feriado, do descanso semanal remunerado, e também da folga compensatória. Então, hoje, atualmente, a legislação já prevê que esse trabalho é permitido.
Tá certo. Então, só para deixar claro, para os próximos feriados, para os feriados que se aproximam agora com o fim do ano, segue valendo a regra antiga, aquela regra de 2021 que o senhor já mencionou, correto? Exatamente. Seguimos sem alteração. De acordo com o ministro, a proposta é que a nova medida passe a valer a partir de março de 2024. Então, até lá, nós seguimos sem alteração nesse quesito. Perfeito, doutor. Obrigado, viu, pelo seu tempo aqui, por nos ajudar a entender um pouco mais sobre essas alterações. O impacto é muito grande na vida de milhares de funcionários aí desses comércios. Agora, com a chegada do fim do ano, causa ainda mais dúvida, né? Agradeço pela sua presença aqui. Até a próxima. Eu que agradeço, Wilker. Muito obrigado. Obrigado a toda a audiência. Uma boa semana a todos. Ótima semana. Tchau, tchau.